Livro de Marcos 10, 46. Glorificado seja Jesus, teu santo nome, Senhor. Amém? Então, a palavra de Deus fala assim: depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Então, esse versículo, ele fala sobre uma cidade chamada Jericó e sobre um homem chamado Bartimeu. Então, Jericó, como eu falei, ela era uma cidade, e todos que entravam nessa cidade, na saída da cidade, passavam pelo cego, que a palavra diz que ficava junto ao caminho mendigando. A palavra diz também que Jesus, ele saía da cidade com os seus discípulos e com uma grande multidão. Então, uma grande multidão. Jesus, ele sempre causava alvoroço por onde ele passava, porque ele curava, libertava, transformava e salvava. Aqui fala também que o cego estava junto ao caminho. Então, esse caminho que o cego estava, esse caminho ele ligava a cidade de Jericó a Jerusalém. E o cego estava ali, junto ao caminho. Ele estava parado, prostrado, sentado, mendigando. Hoje, irmãos, também, quantas pessoas estão nessa mesma situação? Parados, assim, junto ao caminho, parados, estacionados, não andam, não progridem, não veem mais solução, não tem mais esperanças, não tem mais perspectivas de vida. Por quê? Porque estão assim como esse cego, estão junto ao caminho, não estão no caminho, não seguem a Jesus pelo caminho. Então, nós vamos ver aqui, nesse primeiro versículo, a condição desse homem. Esse homem era cego. Naquela época, só havia assim um recurso para quem era cego, era mendigar. Então, ele, com certeza, ele vivia de favores. Ele precisava de alguém que o levasse até ali e que talvez depois o levasse de volta. Ele também vivia das esmolas que ele recebia, daquilo que ele mendigava. Então, se nós vermos assim, esse homem, ele nem um nome próprio ele tinha, porque o nome dele, se nós vermos, é Bar, porque ele era filho de Timeu. Então, Bartimeu. Então, nós vemos assim, nessa passagem, muitas coisas negativas contra esse homem, mas nós também vemos um lado bom dele. Ele queria ver, ao contrário de muitas pessoas que hoje veem, mas não querem, mas querem continuar cegas. Muitas pessoas não querem conhecer a Deus, não querem conhecer a verdade. E a palavra diz lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, muitas pessoas hoje não querem ver que só Jesus é quem cura, quem liberta, quem prospera, quem transforma, quem salva e também que nos leva para o céu. Então, muitas pessoas, eles não querem conhecer a Deus, preferem ficar cegas, sofrendo ao invés de terem vida e terem vida com abundância. E aqui no versículo 10, 47, Marcos 10, 47, fala assim: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, aqui, nesse segundo versículo, nós vemos uma outra condição desse homem. A oportunidade que esse homem teve de se encontrar com Jesus. Então, com certeza, esse homem, ele já ouvira falar do Messias, que fazia milagres, que um dia esteve num casamento e transformara água em vinho. Com certeza também, ele já ouvira falar que Jesus curava doentes, curava aleijados, curava coxos, curava leprosos, curava surdos e também curava cegos, que era a condição dele.
Eu creio assim que foram muitos os dias em que esse cego pensava nessa oportunidade de encontrar-se com Jesus e lhe fazer o seu pedido. Esse cego também, ele tinha ouvido falar que Jesus ia passar por ali. E o que ele já tinha ouvido falar sobre Jesus foi fundamental para que ele tomasse essa decisão de clamar, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, isso mostra o quê? Que para nós termos uma motivação, para nós sairmos de uma situação má para uma situação melhor, depende daquilo que nós ouvimos. Do que ouvimos, qualquer coisa que ouvimos? Não. Depende daquilo que nós ouvimos, que está aqui, escrito na palavra de Deus. Por isso, irmãos, que é importante ouvir a palavra de Deus, porque é através dela que nós passamos a conhecer cada vez mais o Deus a quem nós servimos. E quanto mais nós o conhecermos, mais motivação nós vamos ter para sair de uma situação ruim para uma situação melhor. Por quê? Porque quanto mais nós conhecermos esse Deus que é descrito aqui na Bíblia, mais nós saberemos que para Ele não há impossíveis e que quando Ele opera, nada e ninguém pode impedir. Então, quanto mais nós conhecermos a Jesus, através das Escrituras, nós vamos saber que Ele é um Deus vivo, que Ele opera no impossível, que Ele age no sobrenatural, que Ele derruba muralhas, que Ele fecha a boca dos leões, que Ele é um Deus que abre o mar, que é um Deus que traz à existência o que não existe. Então, esse conhecimento, irmãos, é como se fosse uma mola, uma alavanca, que nos motiva a quê? A sair de uma situação ruim e de ir para uma situação melhor. O livro de Oséias 6,3, ele fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, nós vemos aqui que o cego, ele não quis perder tão preciosa ocasião de ter Jesus ali para pedir aquilo que ele mais queria, aquilo que era o seu maior desejo, que era o de poder ver. Então, nós vamos ver que ele apenas desejava ver, mas por causa, assim, da sua fé, ele recebeu bem mais, além da cura da sua visão, ele recebeu também a cura para a sua alma. Então, nós vimos aqui nesse versículo a oportunidade que o cego teve. A oportunidade, irmãos, é um grande diferencial na vida daqueles que conseguem alcançar seus objetivos. E sábio é a pessoa que aproveita as oportunidades. Então, irmãos, nós precisamos fazer isso, das oportunidades, uma alavanca para o sucesso. Se nós olharmos assim para trás, quantas oportunidades Deus nos deu? Muitas, nós nem nos apercebemos. Outras, nós até nos percebemos, mas não demos muita importância, não é? E nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus de oportunidades. O nosso Deus, Ele nos dá oportunidade de uma nova vida, Ele nos dá oportunidade de nos arrependermos de nossos pecados, Ele nos dá oportunidade de recebermos seus milagres, nos dá oportunidades de vida em abundância, oportunidade da vida eterna, de um dia morarmos com Ele lá no terceiro céu. Mas, irmãos, certas ocasiões ou oportunidades na nossa vida, elas são únicas. Por isso é que elas devem ser bem aproveitadas. Não é? Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós virarmos aqui, olharmos em Marcos 10, 33, a palavra diz assim: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte e o entregarão
aos gentios. Então, na ocasião que ocorreu esse fato, Jesus, ele ia a caminho de Jerusalém, onde ele viria a ser morto. Então, por isso, esse cego, ele não ia ter uma segunda oportunidade de Jesus passar novamente por ali. Foi a última vez que Jesus passou por ali. Então, para se alcançar objetivos elevados, nós sabemos que é preciso vencer grandes obstáculos. Então, não basta simplesmente precisar. É necessário querer, é necessário aproveitar as oportunidades. Nós vimos aqui que o cego, ele precisava de um milagre, ele queria ver, e ele não perdeu a oportunidade de se encontrar ali com Jesus e de lhe fazer o seu pedido. Então, irmão, fale para o seu irmão do lado, não deixe passar despercebida a sua oportunidade. Talvez ela seja a única. Aproveite-a. Então, irmãos, se nós vermos assim na Bíblia, quantas pessoas que souberam aproveitar as oportunidades. José, os seus irmãos o odiavam, quiseram matá-lo, jogaram no poço, não é? Depois ele foi vendido como escravo. Mas o que ele fez? Ele aproveitou todas as oportunidades em todos esses lugares por onde ele esteve. E de um simples escravo, nós sabemos que ele chegou a ser o segundo homem de maior importância no Egito. Ele foi governador do Egito. Paulo também. Paulo era um fariseu, mas ele não perdeu a oportunidade de se tornar apóstolo e de ser um grande missionário. Abraão também, ele não perdeu a oportunidade de ser pai de uma nação. Moisés não perdeu também a oportunidade de ser o homem usado por Deus para livrar Israel da escravidão do Egito. Davi também não perdeu a oportunidade de ser o maior rei da história do povo de Israel quando ele venceu o gigante Golias. Daniel também, ele não perdeu a oportunidade de manter-se puro, consagrado e fiel a Deus quando ele foi jogado na cova dos leões. Esther também aproveitou a oportunidade de ser rainha e ousou entrar na presença do rei corajosamente. Outra mulher, Débora, também não perdeu a oportunidade de ser uma profetisa e ser a única mulher juíza na Bíblia. Pedro também não perdeu a oportunidade. Quando o Senhor estava andando sobre as águas, Pedro disse, se és tu, manda-me ter contigo. Jesus disse, venha. E o que Pedro fez? Ele não perdeu a oportunidade. Ele saiu do barco e começou a caminhar sobre as águas. Zaqueu também não perdeu a oportunidade de receber Jesus em sua casa e, consequentemente, a sua salvação. O próprio Jesus também não perdeu a oportunidade de ser humilde, ser obediente a Deus, aceitando morrer na cruz por um propósito divino, para salvar a mim, salvar a você e salvar a todo aquele que nele crê. Então nós vimos, né? E outros também que tem na Bíblia, a mulher hemorrágica, que não perdeu a oportunidade de tocar nas vestes do Senhor, o centurião que rogou pelo seu criado, e Jesus até se maravilhou da sua fé, a mulher Ciro-fenícia também não perdeu a oportunidade, o Senhor Jesus a comparou a cachorrinhos, mas mesmo assim, ela aproveitou aquela oportunidade para pedir pela sua filha. Então nós vemos assim, homens e mulheres que fizeram das situações difíceis um grande aprendizado e sabemos que todos eles foram vencedores. Mas por outro lado, irmãos, a Bíblia também fala de pessoas que não souberam, não quiseram aproveitar as oportunidades. O jovem rico, como eu acabei de falar, deixou passar a oportunidade de herdar a vida eterna que ele tanto queria. Ele preferiu as riquezas. Esaú também trocou a sua primogenitura, que era um direito de herança naquele tempo, por um prato de lentilhas. Caim também perdeu a oportunidade de ter a sua oferta aceita por Deus.
Marta também perdeu a oportunidade de aprender com Jesus nos dias em que Jesus ficou hospedado na sua casa. Ela preferiu os afazeres domésticos do que ouvir a explicação de Jesus. Judas também perdeu a oportunidade de mudar, de se arrepender, de se converter. As pessoas de Nazaré também perderam a oportunidade, deixaram passar a oportunidade de terem suas vidas totalmente transformadas. Perderam a oportunidade de receber o evangelho que transforma corações. Porque lá na cidade de Nazaré, Jesus ele fez poucos milagres devido à incredulidade. Então, irmãos, não vamos fazer como essas pessoas, né, que deixaram as oportunidades passarem, deixaram que as oportunidades fossem perdidas. Vamos aproveitá-las. E por quê? Porque as oportunidades, irmãos, elas são presentes de Deus para nós. São presentes de crescimento, de amadurecimento, são presentes de transformação, são presentes de bênçãos. Então, irmãos, não vamos deixar passar esses presentes que Deus nos dá. Vamos fazer sempre das oportunidades uma alavanca para o nosso sucesso. E vamos ver aqui o que fala em Marcos 10, 48. Marcos 10, 48 fala assim: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então nós vemos aqui uma outra condição desse homem, a sua atitude, uma atitude de persistência. Nós vemos nesse homem a persistência no que ele queria, tanto que ele clamava cada vez mais. Bartimeu, ele não poderia ter pensado assim: o mestre, ele é um homem ocupado, não é? Eu não vou incomodá-lo agora. Ele não vai perder tempo e nem vai dar importância. Afinal, eu sou simplesmente um mendigo. Hoje aqui tem muita gente. Talvez ele não vai nem me ouvir no meio dessa multidão. Talvez seja melhor eu esperar assim uma outra oportunidade, uma ocasião melhor, que seja mais favorável, quando não tiver tanta gente, né, nem tanto barulho. Ele poderia também ter se enchido de autopiedade, ficar ali num cantinho, ficar quieto, calado, amuado, intimidado, prostrado. Mas nós vemos que ele não agiu assim. E devido à atitude que ele teve, ele ficou conhecido e teve o seu nome escrito na Bíblia. Ele encontrou oposições. As pessoas, como fala a palavra, o repreendiam, mandavam que ele se calasse. Irmãos, na vida, nós também vamos encontrar pessoas assim. Pessoas que nos mandam calar, pessoas que dizem: não adianta, não vale a pena, não perca o seu tempo, seu caso não tem solução. Para que você vai ficar tentando? Aceite, a vida é assim mesmo, aceite como ela é. Então, pessoas, irmãos, que tentam nos desestimular também, como fizeram com Bartimeu. Pessoas que também nos repreendem para nos intimidar e, com isso, nos fazer parar. Para quê? Para que nós percamos a nossa bênção. O diabo também, irmãos, ele não quer que você venha aqui, ouça a palavra. Ele não quer que você ganhe essa oportunidade, ele quer que você perca essa oportunidade. Por quê? Porque ele sabe que se você pegar essa oportunidade, vir à igreja, ouvir a palavra, ele sabe que a palavra, ela liberta, ela transforma, ela salva, ela cura, ela te dá vida e te dá vida em abundância. Mas nós vemos assim que Bartimeu, ele não deixou que nada e ninguém o parasse. Por isso, Jesus o mandou chamar. Então, aqui no versículo 10, 49, fala assim: e Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Está vendo? Bartimeu, ele foi ouvido. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Não é porque o homem era um mendigo, talvez estivesse ali com uma roupa surrada, suja, velha.
Jesus, ele não olha assim a aparência, ele não olha o nosso exterior. O Senhor, ele olha o nosso coração. O Senhor procura em nós um coração contrito e quebrantado. Jesus, com certeza, ele já tinha visto Bartimeu, porque nada passa despercebido pelo nosso Deus. Mas o Senhor, ele estava testando aquele homem, ele estava provando a fé dele. O Senhor, irmãos, ele gosta de ver a nossa fé. Muitas vezes nós derramamos assim uma pequena lágrima no cantinho do nosso olho e nós enxugamos correndo e pensamos: ai, ninguém viu. Não, irmãos, Deus viu. Não passa nada despercebido pelo o nosso Deus. Jesus, ele te ama e ele deseja que você também chame a sua atenção. Bartimeu, ele através da sua atitude, nós vimos que ele chamou a atenção de Jesus. Jesus também, ele espera também que nós chamemos a sua atenção através da nossa fé. E aqui em Marcos 10:50 fala assim: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Então aqui fala sobre a capa. Capa era tudo o que esse homem tinha. E ela representava toda a sua miséria, representava assim toda a sua condição miserável. E quando Jesus o chamou, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Ele lançou fora de si a sua capa. Por quê? Porque ele sabia que ele não iria mais precisar dela. Ele sabia que a partir daquele momento a sua vida seria totalmente transformada. E aqui em Marcos 10:51 fala: e Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Então, irmãos, é evidente que o Senhor Jesus, ele sabia o que o cego queria. O cego queria ver. Então, por que é que Jesus perguntou? É como eu disse, irmãos, quando Jesus vai realizar um milagre na nossa vida, ele sempre quer que nós sejamos coparticipantes do milagre, da decisão que ele vai tomar na nossa vida. Nosso Deus, ele é um Deus maravilhoso. Ele não decide nada na nossa vida sozinho. E por isso é que ele nos deu o livre-arbítrio de escolhermos se nós queremos ou não. Ainda que o pedido pareça assim, óbvio, nós temos que dizê-lo claramente a Deus. O cego disse para Deus: que eu tenha vista. O Senhor, então, quando fez a pergunta para ele: que queres que eu te faça? O Senhor o queria envolvido na decisão que o Senhor iria tomar. Jesus queria envolvê-lo no milagre que ele iria realizar. Por isso que ele perguntou: que queres que eu te faça? O cego respondeu: que eu tenha vista. Nós vemos assim também na resposta desse cego que ele foi objetivo. Ele deu uma resposta simples, curta, mas específica. Ele enfatizou o que ele queria. Então, irmãos, não é pelo muito falar que nós somos ouvidos, mas sim pela qualidade desse falar. Muitas vezes uma pessoa vai pedir algo a Deus, ela começa a falar, ela até se desvia do foco, do que ela realmente precisa de Deus. Então, irmãos, quando nós formos falar com Deus, nós precisamos ser assim, objetivos, falar realmente qual é a prioridade do que nós precisamos, não é? Então, eu pergunto, quando Jesus pergunta a você: que queres que eu te faça? Como é que você tem respondido para Deus? Você tem dito para Deus: ah, Senhor, faça aí o que o Senhor quiser. Ah, eu nem sei bem mesmo o que eu quero. Sei lá, talvez o Senhor sabe melhor que eu o que eu preciso, não é? O que o Senhor fizer, está bem feito na minha vida. Não, irmãos, se for assim, não vai receber o milagre. Nós precisamos ser específicos o máximo que nós pudermos. O Senhor, ele quer ouvir de nós a nossa necessidade. E aqui em Marcos 10:52 fala assim: e Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então, a tua fé te salvou. A fé, ela é um fator indispensável para que o milagre aconteça.
Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E a palavra diz, né? E logo viu. Então existe, irmãos, uma grande diferença entre uma cegueira espiritual e uma cegueira física. A cegueira física, ela é facilmente identificada. Um cego, ele nunca vai dizer que ele não é cego. Mas a cegueira espiritual, muitos jamais admitem estar cegos. Muitas vezes por orgulho, por autoconfiança, ou por arrogância, ou por se sentir superior, seguro, e muitas vezes também por causa da incredulidade. Então, nós vimos assim que no início do texto, o cego estava junto ao caminho. Agora, ele seguia Jesus pelo caminho. Então, Bartimeu, ele recebeu assim algo mais importante do que a cura, não é? Ele recebeu a salvação, e agora ele seguia Jesus pelo caminho. É assim que nós temos que seguir a Deus, caminhar com Jesus pelo caminho, não é? Então eu fiquei meditando assim nessa palavra e eu vi que dia assim tremendo que foi para esse homem, não é? Para Bartimeu, o dia em que Jesus mudou a sua história. Um dia que parecia assim que seria igual a todos os outros dias, até o momento em que esse homem soube que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Por isso, irmãos, é que nós nunca podemos perder a esperança. Mesmo que nós estejamos hoje passando uma situação difícil, nós nunca podemos perder a esperança, porque num piscar de olhos, num segundo, o Senhor Jesus pode passar e transformar totalmente a nossa vida. Então, concluindo assim, irmãos, o que nós aprendemos aqui, né? Assim como Bartimeu, todos nós também temos uma necessidade e nós precisamos de um milagre. Mas quantas vezes nós desistimos da nossa fé diante das circunstâncias, ou mesmo diante da opinião contrária de outras pessoas? Quantas vezes nós deixamos de confiar no poder de Deus e nós damos ouvido assim à incredulidade, às dificuldades que nos rodeiam, e assim nós deixamos passar a oportunidade de agirmos em fé e receber o milagre que nós tanto precisamos. Então, irmãos, nós precisamos assim nos examinar, né, nos perguntar: será que eu tenho conseguido chamar a atenção de Deus através da minha fé? Será que a minha fé tem sido suficiente para fazer com que Jesus pare para me abençoar? Será que a minha fé tem sido suficiente, né, para fazer com que Jesus me abençoe? Será que a minha fé tem sido suficiente para fazer com que Jesus pare ali? Será que realmente eu estou determinado naquilo que eu estou buscando de Deus? Nós vimos assim que Bartimeu, ele clamou tanto que mesmo em meio assim ao alvoroço da multidão, Jesus o ouviu. E ainda hoje, irmãos, é assim. Em meio a bilhões de pessoas, se você clamar a Ele, Ele te ouvirá. Tenha certeza que Jesus sempre terá um tempo para você. Em meio a tantas pessoas, o cego conseguiu a atenção de Jesus. Jesus, ele ignorou a multidão e ele deu toda a sua atenção para aquele homem. O cego foi prioridade para Deus, para Jesus, não é? E ele é o mesmo Deus, irmãos. A palavra diz que ele procura fé em nós. Seus olhos, eles passam pela terra procurando verdadeiros adoradores, não é? Pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Para quê? Para que ele possa agir. Então, Jesus hoje, irmãos, ele ainda está a perguntar: o que queres que eu te faça? Eu não sei qual é a sua necessidade, mas uma coisa eu sei, que se você pedir com fé e crendo, ele certeza que ele vai te atender. Porque, como eu disse, o nosso Deus, ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, e ele será eternamente. Então, não desista, não perca a oportunidade, clame, busque, bata,
que é certeza que Jesus te atenderá, porque o nosso Deus, ele é misericordioso, e a sua palavra diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então, você veio aqui hoje, você não perdeu a oportunidade de receber o seu milagre. Você poderia estar assim em qualquer outro lugar, mas você priorizou vir aqui. Você está perseverando na campanha. Hoje foi mais um dia da nossa campanha. Você está clamando. Então, com certeza, você também está chamando a atenção de Deus através da sua atitude de fé e da sua persistência. Então, da mesma forma que naquele dia Jesus parou para atender Bartimeu, hoje também, irmãos, ele vai parar para te atender. E ele vai te dar o milagre que você tanto quer. Ele vai parar para te atender, para te dar o milagre que você tanto almeja na sua vida. Creia nisso. Amém? Vamos fechar os olhos e vamos orar.